Cristo. 就是说，耶稣复活，我相信他复活。 Nós sabemos, Jesus ressuscitou. Eu creio que Jesus ressuscitou. 但是耶稣复活，我有没有跟他复活，活出那一个新的实际 realidade？ Mas Cristo ressuscitou. Eu tenho vivido essa realidade de Cristo ressurreto em minha 许多人 vida. 知道啊，耶稣复活，但是我活得很忧愁。 Muitas pessoas simplesmente sabem que Jesus ressuscitou, mas a minha vida está muito ruim. 活得没盼望， Vive sem esperança. 活得没喜乐， Vive sem alegria. 活得很不安。 Uma vida cheia de insegurança. 那就是我们跟耶稣基督这个复活的认知跟经历有问题。 Então, quer dizer que essa vida e esse encontro com a ressurreição de Cristo tem algum problema. 所以今天我们大家一起来学习， Então, vamos todos nós juntos aprender hoje à tarde. 耶稣复活带给我生命什么改变？ Essa vida ressurreta de Cristo traz o que de 我如何 transformação 一 na 起 minha 跟耶稣 vida? 经历复活的大能？ Hoje eu quero experimentar com Cristo a vitória da ressurreição. 我们知道 Páscoa 啊 ，Páscoa 这个叫做圣经叫做逾越节。 Nós sabemos que a Páscoa, 那这个过去呢，就是埃及人以色列人被埃及人王被掳的时候，神拯救的时候，他们就经历这个逾越节。 sabemos que a Páscoa é quando os israelitas estavam escravizados há muito tempo pelos egípcios e eles foram resgatados pelo Senhor. 他们被这个很残酷的王欺压，很痛苦，很没有自我，生命很痛苦，就像今天很多人在一个这个世界的系统当中活得很痛苦。 Eles viviam em escravidão, em opressão, muito sofrimento, que parece com muitos cristãos hoje em dia, que vivem com muito sofrer. 做一个奴隶，他是没盼望的。 E com muito esforço também não tem Escravo não tem esperança， não tem esperança. 因为奴隶就是你怎么拼命，你怎么做工，就是赚不到钱。 E o escravo é assim, por mais que você se esforce, você nunca vai conseguir dinheiro. não consegue que 你怎么做都是主人的， Você faz e tudo é do seu Senhor. 你怎么做都是没有自由， Você faz e não consegue colher. 你怎么做就是好像前面都没盼望， E você faz e na sua frente não tem esperança. 而且你怎么做这些欺压，他不会感谢你，他把你搞得有一天就倒了。 E você faz e esses seus opressores nunca vão te encorajar, simplesmente vão cobrar mais e até destruir. 以色列人在埃及的生活，代表我们今世的人活在这世界上。这个世界有个系统叫做埃及系统。 E hoje a escravidão do Egito representa as pessoas hoje em dia nessa sociedade que vivem escravizadas por um Egito, um sistema. 我真的讲，这个系统我们叫做 diabólico， 真的是一个很好像是魔鬼的系统一样。 E esse sistema atual é um sistema diabólico. 为什么这个系统？因为这个系统不是从神而来的。 E por que é um sistema que chama de diabólico? Porque não é um sistema que vem dos céus, vem de 因为 Deus. 当神是我们的王的时候，神的国里面，神的国是光明的。 Quando Deus reina, o reino dele é com luz. 那神的国呢，是充满爱的。 E o reino dele é cheio de amor. 神的国呢，是充满真理的。 O reino dele é cheio de verdade. 神的国是充满公义、公平的。 O reino dele é cheio de justiça e verdade. 神的国都是真的东西，真的生命。 E o reino dele é uma vida verdadeira. 但是呢，仇敌、魔鬼的国都是相反的。 Mas o reinado do diabo é um reinado contrário. 所以我们今天活在世界上很痛苦。 Por isso que hoje em dia, quando vivemos atual, a gente sofre muito. 那当以色列人他们呼求神救我们，神就差派摩西，神就用自己手把他们从罪恶中拯救出来。 Por isso que quando os israelitas clamaram fortemente ao Senhor, Deus levantou Moisés para libertá-los do Egito. 然后这个神用他的大能的手，用很多的神迹奇事，把他们拯救过来。 E Deus, com a mão poderosa e muitos milagres, resgatou o povo de Israel do Egito. 但是这个王不放手，神最后用一个最高招。 E o faraó, ele não quis libertar o povo, então Deus teve que entrar com uma medida mais pesada. 就是杀死埃及的长子， Que foi matar todos os primogênitos do Egito. 然后
他命令以色列人，如果他的长子不要被杀死，他就要杀宰这个羊，然后把那个羊的血抹在他的墙壁上。E Deus ordenou a todos os israelitas que, se não quisesse que os primogênitos morressem, precisariam pegar um cordeiro, matá-lo e, com o sangue do cordeiro, passar nas portas de cada casa. 那个要去杀这个长子的天使，只要看到有羔羊的血抹在这个墙壁，他就跳过去。E o anjo da morte que estaria passando naquela noite, ao ver aquele sangue nas portas, não passaria por aquela casa. 天一亮，埃及的长子，包括法老的长子，都被杀死。E no dia seguinte, todos os filhos dos primogênitos, inclusive do faraó, estavam mortos. 只有以色列人，他们遵行神的命令，把这个羊的膏血抹在前面的，他就越过去，所以叫做逾越节。E os israelitas que não tiveram E os israelitas que passaram o sangue do cordeiro nas portas, obedecendo ao mandamento do Senhor, puderam experimentar a libertação. 所以以色列人就这样被赎出来了。E dessa forma, os israelitas foram resgatados do Egito. 所以在犹太人、以色列人的历史当中，庆祝逾越节是他们很重要的，因为是他们被拯救，从做奴隶的地被拯救出来，而且他们的长子没被杀。E quando Deus poupou os primogênitos dos israelitas com o sangue do cordeiro, e eles foram resgatados do Egito, e isso é a Páscoa para os israelitas, então para eles é uma data muito especial. 那其实逾越节 Páscoa 就是拯救他们离开被掳之地。Então essa Páscoa significa o resgate dos israelitas dessa escravidão. 今天耶稣为我们死在十字架上，今天耶稣为我们复活，也是要来拯救我们，脱离我们在最终在这个痛苦最终的系统当中做奴隶，被拯救得释放。Por isso que a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo é o mesmo sentido. Ele vem para libertar a todos nós que estamos escravizados pelo mundo para viver com Ele. 旧约那一只羔羊，预表耶稣基督，神的羔羊，为我们死在十字架上，流出宝血。E aquele cordeiro do Velho Testamento que foi morto para o sangue dele ficar na porta dos israelitas, representa o sangue de Jesus derramado naquela cruz por cada um de nós. 哪一个人能得救呢？ E quem que pode alcançar isso? 就是相信神的话的人。É quem que pode estar alcançando essa salvação? É todo aquele que crê no Senhor Jesus e no seu sacrifício. 只要他们相信，用那个羔羊的血涂抹在墙壁上，只要他们相信，天使就不去杀。 E aqueles que creram no mandamento do Senhor, mataram o cordeiro, tiveram o sangue nas portas, não foram mortos. 今天，当每一个人相信耶稣基督是神的羔羊，在十字架为我们流出宝血，我们一相信，我们就不需要死。 E todo aquele hoje em dia que crê que o sangue de Jesus derramado naquela cruz é a nossa salvação, também não vai experimentar a morte eterna. 因为耶稣的宝血代表生命。 Porque o sangue de Jesus representa a vida. 那耶稣的血流出来，就是为我们死，赎我们的罪。 E esse sangue de Cristo derramado por nós na cruz é para nos perdoar desses pecados. 所以，我们每一个人相信的人，我们的罪就得到赦免，我们的罪过就被涂抹。 E todos aqueles que creem, e nesse sangue derramado, todos os pecados são levados à vergonha. 我们就成为因的信成为天父的儿女。 E assim podemos fazer parte e sermos filhos de Deus. 不再受定罪， E não continuar pecando. 不再受咒诅，不再需要
面对永远的死亡。E não ser mais escravos e viver uma vida sem esperança, sem futuro. 所以呢，那耶稣复活，耶稣不但是为我们死，耶稣复活，复活的意义是什么？ E Jesus não somente E Cristo não simplesmente morreu por nós, mas ele ressuscitou por nós. Por quê? 因为如果耶稣没复活，他没胜过死亡。 Porque se Cristo não ressuscitou, ele não venceu a morte. 耶稣没有复活，他没有胜过这世上的罪恶跟不公义。 E se Jesus não ressuscitou, ele não conseguiu vencer a injustiça, a maldade que 耶稣是没有 existe. 罪被诬赖的，被羞辱的，被诬告死的。如果耶稣没复活，这个世界上的罪恶，世界上的系统没有被打败。 E Jesus foi morto por injustiça. E se Jesus não tivesse ressuscitado, ele não estaria destruindo todas essas trevas que o 当神 crucificaram. 的大能让耶稣复活的时候，他就是胜过世界上的一切。Ele venceu tudo no mundo。所以耶稣没有复活，我们也是没盼望。 Por isso que se Cristo não ressuscitou, nós também não temos esperança. 所以我们刚才唱的好几首歌都有讲到耶稣复活，耶稣复活，有没有？ Por isso que anteriormente a gente cantou várias músicas sobre ressuscitação de Cristo, Cristo ressurreto. 世界很多宗教都教人要做好， Muitas religiões do mundo ensinam que o homem tem que ser um homem bom. 但是世界上没有任何的一个信仰是有一个神成为人为我们死、为我们复活的，没有一个。 Mas não tem uma só religião que tem um Deus que morreu pelo pecador, pelos seus seguidores e um dia ressuscitou. 最伟大的神 O Deus Todo-Poderoso 来爱最不可爱的人， veio amar aquela pessoa que não tem significado, 成为最卑微的人， se tornou a pessoa mais humilde, 活在我们的当中， viveu no nosso 为 meio, 我们受苦， sofreu por nós, 为我们受刑罚，recebeu nosso foi recebido o castigo que era merecido a nós, 为我们死， morreu por nós, 埋葬， enterrado 然后复活。 e depois ressuscitou. 这就是神救赎的计划恩典。 Essa é a graça e a maravilha da salvação de Cristo, de Deus. 只有耶稣他为我们这么做。 Só Cristo fez isso por nós. 所以今天我们讲说，我要进去这主题吧，信耶稣是什么？ Por isso esse tema. Viver Cristo ressuscito é o quê? 第一点，我们来看 Vamos ver o primeiro ponto. 他讲什么？信靠耶稣就是接受耶稣成为我们的救主。 Crer em Cristo, no primeiro ponto, significa crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. 接受他。我们来读哥罗西书的第2章第6节跟到第9节、第 É 8节。 aceitá-lo. Vamos ler em Colossenses 2, versículos 6 ao 8. 我们一起来读。你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行，在他里面生根建造，信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督乃造的人真的遗传和世界上的小学，把你们奴去。 Vamos ler então Colossenses 2, 6 a 8. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nele abundando em ação de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. 好，所以我们来看这里哈，我有一个小大纲，我们来看第一，我们来看第一，就是说，相信就是什么？接受。 Então vamos para o primeiro ponto A. O que é crer? Crer é receber. 我怎么能相信？ Mas como eu posso crer? 你说耶稣为我死，为我复活，要给我救恩，我不需要被定罪，我有永生。 Mas Cristo morreu por mim, ressuscitou por mim, eu não preciso morrer, tenho vida eterna. 所以我会常常问说，你们要受洗的人啊，你们要受洗，你们知道为什么要信耶稣吗？
Por isso que eu sempre pergunto para vocês que vão batizar, vocês sabem o que é receber a Cristo? 所以我们要认识耶稣为我们做了什么。 Precisa conhecer o que Cristo fez por nós. 那第二就是接受。 E o segundo é receber. 通常我们接受都用了一个祷告， Geralmente receber a gente faz por meio de uma oração. 你说耶稣，我承认我是罪人， Como, por exemplo, Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. 我如果没有拯救，我是会永远的死亡，永远离开神。 Se eu não for salvo por ti, eu sempre vou estar no pecado, longe do Senhor. 但是我知道你爱我，为我死在十字架上流出宝血。 Mas eu sei que o Senhor me ama e por mim derramou o seu sangue na cruz. 我承认我是罪人， Eu reconheço que eu sou 我承认我 pecador. 一切的罪， Eu me arrependo dos meus pecados. 我悔改，我相信耶稣是我唯一的救主。 E eu me arrependo e eu creio que Jesus é o meu Senhor 我 e 邀 Salvador. 请耶稣到我的心中， Eu aceito Jesus no meu coração 做我一生的救主跟生命的主。 para ser o meu Senhor e Salvador da minha vida. 也求耶稣掌管我一生，带领我走永生的道路。 E recebo Jesus para ser o guia e me guiar o resto da vida. 我也求圣灵帮助我，充满我走的一个永生的道路。 E eu peço para que o Espírito Santo me ensine a andar com o Senhor no caminho. 奉主的名，阿门。 Em nome de Jesus, amém. 其实这个祷告就是在接受耶稣。 Na verdade, essa oração já é aceitar a Cristo. 接受以后，我就问他说：“耶稣在哪里？” Aceitar e a gente pergunta, onde que está Jesus? 耶稣在我心里。 Jesus está no meu coração. 你怎么知道耶稣在你心里？ E como que você sabe que Jesus está no 有 seu 的人祷告以 coração? 后觉得说：“哎呀，我很喜乐。” Tem gente que quando ora fala assim, ai, nossa, eu estou muito 有的人 feliz. 祷告了以后觉得说：“哎呀，我很多重担都好像轻省了。” Outras pessoas depois de orar, nossa, eu sinto que as minhas cargas estão mais leves. 有的人呢会祷告，圣灵会有给他一些感觉， E às vezes depois de oração, o Espírito Santo dá algumas experiências para essa 但是这 pessoa. 不是最主要的， Mas na verdade, esse não é o principal. 最主要你是要相信。 O mais importante é você crer. 就像旧约时代，你照神的话，把羔羊的血抹在墙壁上，天使就不杀你了。 Igual os israelitas no Antigo Testamento. Passa o sangue do cordeiro nas portas, então o anjo da morte não vai matar o seu primogênito. 有感觉很好，没有感觉凭信心，阿门。 Se você teve sentimento, ótimo. Se não, pela fé. 跟旁边弟兄姐妹，你接受耶稣是凭信心， Fala para o seu irmão ao lado. Se você crê em Cristo, é pela fé. 不是凭感觉。 Não é pelo sentimento. 所以弟兄姐妹，你怎么知道你是不是神有赦免你？哎呦，我怎么没感觉？都不是，神怎么说，神怎么做，神是信实的，阿门。 Então, irmãos, como você sabe que Jesus te perdoou e te salvou? É pela fé, não é pelo sentimento. Deus é bom, Deus é poderoso e Deus fez. Crê nele. 今天很多人来到教会都不敢受洗， Tem muitas pessoas que vêm hoje em dia para a igreja e não têm coragem de batizar. 因为他想什么，他都感觉。 Sabe por quê? É porque eles pensam assim, ai, eu não estou sentindo. 特别年轻人啊，10几岁的年轻人啊， Principalmente os jovens, assim, de idade 哎呀， menor. 我圣经还不是很懂， Muitas vezes fala, ai, mas eu não estou entendendo 我 muito 爸爸妈 bem 妈 a 说我还不是 Bíblia. 很乖。 Meu pai fala que eu não sou muito bonzinho. 哎呀，我听了很多神的话，我做的不是很好。 Eu vejo a palavra, eu ouço a palavra de Deus, mas eu não faço muito bem. 我觉得我都还没有准备好， Eu sinto que eu não estou preparado. 你知道吗？我拜访过很多人，很多人说他在教会很久都没受洗，说我还没有准备好。 Eu acompanho muitas pessoas e muitas pessoas ainda há muito tempo na igreja ainda não foram batizadas porque falam, eu não estou 其实他在讲 preparado. 说，我还不够好，配得救恩啊，你知道吗？ E aí fala assim, eu ainda não estou bom o suficiente, como se o evangelho fosse merecedor, você 这 fosse 是 merecedor. 这是仇敌很大的谎言， E isso é um engano muito 就是你 baixo 不好 do 要赶快信 inimigo. 耶稣，你信了耶稣就会好。 Então logo aceita crer em Cristo e já não é mais por sentimento. 懂得意思吗？ Entendeu o significado? 你就是知道不好，耶稣就完全爱你，你领受到他心中，让耶稣在你改变你的生命，你生命就好起来了。靠自己永远改变不好的。 Você não se sente digno, mas Cristo te ama mesmo assim e Jesus quer entrar na sua vida e transformar a sua vida.
所以你会听到哦，没有人会觉得说，哎呀，太早认识耶稣，大部分信耶稣以后，早知道就早点信，是不是这样？Ninguém acha que creu Jesus muito cedo. A maioria se arrepende porque creu Jesus muito tarde. Amém? 你会觉得说，哎呀，我早知道早一点信主，多早信主就比较没有那么痛苦，没那么辛苦。 Muitas pessoas falam, poxa, se eu tivesse aceitado Cristo antes, eu podia ter poupado de muito sofrimento. 因为领受耶稣基督是凭信心，靠神的恩典，不是靠你自己努力。 Por isso que crer em Cristo é depender do Senhor e não fazer pelo seu próprio esforço. 是你的心中说，主啊，我真正需要你， É com o seu coração falar, Deus, eu realmente preciso do Senhor. 我要信靠你， Eu quero crer no 我 Senhor. 愿意让你到我的心中， Eu quero que o Senhor venha até a minha 拯 vida. 救我这个罪人， Salve-me desse pecador 带领我走前面的永生的道路， e me guie a andar pelo caminho 就是这个 eterno. 真心领受就好。 É essa fé e essa aceitação que já 不是你要 importa. 变成很好才能接受耶稣， E não- 你永远不会变成很好的。 E não é esperar você ficar muito bom para aceitar Jesus, porque você nunca vai virar perfeito. 不是靠人的功劳，是完全凭恩典，用信心领受。 Não é depender da capacidade humana, mas é crer e receber pela 好， fé. 这是第一步。第二呢？ Esse é o 什 primeiro 么是 ponto. 接受耶稣呢？第二就是圣经讲什么？你们既然接受主耶稣，都要什么？遵他而行。 E o primeiro ponto B, o que é você crer no Senhor? É viver nele e segundo a palavra dele. 意思是说，我以前不认识耶稣， Isso significa que quando anteriormente eu não conhecia Jesus, 我是一个罪人。 eu sou pecador. 罪人的意思是什么？他不知道选择好的， O que é pecador? É aquele que não sabe escolher o certo. 他不知道选择对的，对他生命好的。 Não sabe escolher o certo para a sua vida. 罪人觉得自己有，自己会，但是他其实不会。 E o pecador pensa que ele mesmo sabe, mas na verdade ele não sabe. 所以我们为什么今天的人靠自己活得很痛苦？ Por isso que a gente vê muitas pessoas hoje vivendo por si só e sofre muito. 工作、夫妻、亲子、家庭、人际关系乱七八糟，因为我们不会处理，我们不会生活。 Vive com dificuldade na família, com os filhos, no trabalho. Por quê? Porque ainda não sabe escolher o certo. 我们没有对的价值观， A gente não tem essa clareza do que é o certo 我们 por 的生 nós 命 mesmos. 很多谎言，没有真理， E a gente tem muitas mentiras no nosso coração sem a verdade. 所以我们做了很多选择，带给我们很多的痛苦。 Por isso a gente faz muitas escolhas que nos trazem muito 好 sofrimento.，我信耶稣了， Tá bom, eu criei em 哇，神完 Jesus. 全爱我， Jesus me amou por 哦，我 completo. 悔改我过去的罪， Eu me arrependo de todos os meus pecados Ah, anteriores. 我信耶稣成为我的救主， Eu creio que Jesus é o meu Senhor e 啊，我受 Salvador. 洗了， Ah, eu fui batizado. 但是受洗以后，我还是靠我自己这样活。 Mas depois de ser batizado, ainda continua. 还靠我的想法、我的方式、靠自己活，那等于没信了。 Aí continua andando nas suas próprias verdades, seu próprio pensamento, do seu próprio jeito. 所以圣经讲说，当我们接受耶稣，等于什么？他是我的主人。 Por isso que a Bíblia nos ensina, quando a gente aceita, que recebe a Cristo, Cristo tem que ser o nosso Senhor. 这里有两个主，一个是救主，一个是生命的主。 Tem aqui duas questões, tem o Senhor Salvador. e o Salvador. 啊，所以第一就是说，我生命中很多在最终当中在改变，我需要神拯救我脱离这些罪。 Em meio ao pecado, à morte, eu preciso de Deus para me salvar desse pecado. 就是说我很多错误的观念、错误的思想、错误的生活方式，都需要靠耶稣、靠他的真理拯救我脱离谎言，进入真理。 Eu tenho ainda muitos pensamentos que não são de Deus, modo de viver que não são. Então eu preciso de um Salvador que me tire dessa prisão para viver na palavra. 继续让耶稣拯救我，脱离我过去错误的生活方式。 E deixar Jesus estar nos libertando sempre para viver segundo a vontade do 另一 Pai. 方面呢，我也承认他是我的主人， Primeiro, Ele é o meu Senhor. 耶稣是我的好主人。 Deus é o meu bom Senhor. 从今以后，我做什么事情，我要想说，耶稣要我怎么去做？ Então, a partir de agora, tudo que eu vou fazer, eu pergunto, o que Deus quer que eu 遵 faça? 主而行，就是遵行神的话、神的旨意。 E como é fazer a vontade de Deus? É seguir a sua palavra e a sua vontade. 所以弟兄姐妹，我们信主以后，真正要继续的什么？来认识耶稣，继续的来认识神的话。
E por isso que quando a gente aceita e crê em Jesus, a gente precisa continuar conhecendo a Deus e a sua palavra. 我们的生命就会一直来改变。 E assim a nossa vida vai diariamente sendo transformada. 第三， Terceiro, 在基督里什么？他说生根建造，在基督里生根是什么？就是我跟耶稣要有一个亲密的关系。 e o terceiro, no item C, o que é? Ser enraizado em Cristo Jesus. O que significa? É ter uma intimidade profunda com Cristo. 一棵树外面的健康，要看它下面的生根生得好不好。 Para ver se uma árvore por cima ela é saudável, vai depender de como que são suas raízes. 所以我们如果要上面的建造的好，我们一定要在耶稣里面跟他说话，认识他，敬拜他，读经祷告，跟他有一个生命的跟耶稣连结，生命得到喂养，上面就会建造起来。 Se nós queremos uma vida saudável, primeiro precisamos olhar por baixo, as raízes, o que é? Tendo intimidade com Cristo, sempre o adorando, o ouvindo, sendo transformado por Ele, para a gente poder ter uma vida por fora, por cima, saudável. 生根是隐藏的生活，是你在家中你自己跟神祷告，你自己敬拜神，你的那些是看不到的生命，但是在里面在喂养你，让你坚定起来。 E essas raízes são as coisas que a gente faz no secreto, em nossas casas, em intimidade, em adoração com o Senhor, que vai gerar uma vida em Cristo. 上面的建造是你的生活的表现。第四点。 E o tronco, a coisa por fora, são os frutos. 第quarto ponto。 A vida visível. 就是说，我里面在建造的时候，我外面我跟人的关系。 我的喜乐，我的满足，我的生命的圣洁，我都会表现出来。 Tudo que é plantado no interno vai ser exteriorizado na vida prática com relação aos relacionamentos, as minhas escolhas. 所以就是说，我们接受耶稣，第一是跟耶稣生命连结，第二是要继续的认识他，尊敬他的意思，跟耶稣里面的生命的连结，外面我们每天的生活有改变。 Por isso que a gente começa, primeiro, crendo e recebendo Cristo em nossa vida. Segundo, a gente viver segundo a sua palavra. Terceiro, edificando as raízes na intimidade com Cristo, sendo transformado para que a nossa vida seja visível e abençoada por fora. 所以信耶稣以后，生命绝对会改变的。 Por isso que quando a gente crê em Cristo, a nossa vida é transformada. 看到快乐是哇，我生命完全改变了，完全不一样。这不是讲好听的，是真正的。阿门。 Por isso que a gente vê muitas pessoas, nossa, minha vida foi transformada, eu não sou mais o mesmo. Não é mentira, porque existe uma verdade. 结果呢？结果有两个。这样做的时候，no final， 结果是什么？我们的信心坚固。阿门。 E quais são os frutos disso tudo? A nossa fé é firmada. 然后什么？ 我们的心中充满感恩。 E também a nossa vida fica repleta de gratidão. 他的感恩是什么？一个是充满出来的，是满溢出来的，不是偶尔讲一次感恩。你看这个人就，哎呀，很感谢主。我本来是那么糟糕，神在改变我，一直经历恩典。他心中是充满，不是偶尔感恩，是充满感恩。 E isso não é um episódio de gratidão, é uma vida repleta e cheia de gratidão. Ai, Cristo me salvou, Cristo me amou, Cristo me transforma. É uma vida repleta e cheia de gratidão. 因为他不停在经历救恩，他不停在经历神丰盛的恩典。 Porque ela está permanentemente buscando e experimentando a salvação de Cristo. 阿门。 Amém? 所以鼓励今天要受洗的人哦，加油！阿 Por isso que eu 门。 incentivo esses irmãos que vão estar fazendo o batismo. 今天只是起点，起点ponto inicial。 Hoje é um ponto inicial. 但是要继续什么？继续与耶稣同行，遵他而行，与耶稣建立关系，让耶稣改变我们的生命。 Hoje é o ponto de partida, mas sempre buscando, recebendo Cristo, experimentando a sua palavra e transformação a cada dia. 谁不要这样的生命？每个人都要，阿门。 Quem não quer uma vida assim? Todo mundo quer uma 好， vida 我们再 assim. 看 Amém? 下去，第二点很快是什么？ Segundo ponto, 受洗是什么意思？ qual que é o significado do batismo? 一个是接受耶稣，第二现在是受洗，什么意思？我们来读。 Vamos ver. 受洗其实是经历耶稣的丰盛，跟经历耶稣的夸胜。好，我们来，因为神本性一切的丰盛都有形有体的居住在耶稣基督里面，你们在他里面也得到什么丰盛？他是各样执掌权者的元首。
你们在他里面也受了不是人所受的割礼，乃是基督使你们脱离肉体情欲的割礼。你们既受洗与他一同埋葬，也就要与他一同复活，都因信那叫他从死里复活神的功用。你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免你们一切的过犯，便叫你们与基督一同活过来，又涂抹了在律例上手写攻击我们、有你与我们爱于我们的字句，把它洒去，钉在十字架上。即将一切执政掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。好， Vamos ler todos juntos então em Colossenses 9-10. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mãos do despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. 好，所以第二点，受洗是什么意思？其实呢，受洗是我们与耶稣一同死，一同复活，经历什么？丰盛跟得胜。 Então, qual que é o verdadeiro significado do batismo? É nós morrermos também com Cristo e ressuscitarmos com Cristo para experimentarmos a vida em abundância nele. 第9节讲什么？第9节讲说，一切的丰盛，有形有体的神都充满在神的耶稣里面。 O que o versículo 9 fala? Que toda a abundância e plenitude estão em Cristo. 这个丰盛是什么？就是耶稣是完完全全的神，他是代表神完完全全的。 E o que é essa plenitude? É que Cristo representa Deus por completo. 神的公义、慈爱、良善，神的整个人格，整个他的性格都充满在耶稣里面。 Que todo o poder, toda a autoridade, toda a perfeição de Cristo se encontra em Jesus, de Deus se encontra em Jesus. 换句话说，你认识耶稣，你就认识神的完全。 Mudando com outras palavras, quando você conhece a Cristo, você conhece a Deus. 你在耶稣里你认识耶稣，你就在基督里得到神一切的丰盛。 Quando você aceita Cristo, você experimenta toda a plenitude de Deus. 所以圣经讲说，你们也在他里面得了丰盛。 Por isso que a Bíblia fala, porque nele habita também toda a plenitude da divindade. 为什么神一切的丰盛？你知道，我们巴西现在是女总统掌权嘛？啊？ Sabemos que hoje em dia a presidente é uma mulher. 美国奥巴马他是最大国家的总统。 E o Obama é presidente assim de todos os Estados Unidos. É isso. 然后我要跟大家讲，是讲说我们的耶稣他是掌管一切的。 Mas nosso Deus, nosso Cristo, ele reina sobre tudo que existe. 我们请后面的人不要在后面谈话哈，现在在礼拜中，不要在后面个别谈话。 Pedir para os irmãos que estão no fundo não conversar agora, que a gente está no meio de culto. 那因为什么？因为他是万王之王，万主之主。 Porque Deus é Deus todo-poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. 一切都是他掌管的。 Tudo que existe, Deus reina. 他是一切宇宙资源的头。 Ele é o rei, a cabeça de tudo que existe. 我们在耶稣基督里，他一切的丰盛也是成为我们的丰盛。 E em Cristo Jesus, toda essa plenitude, esse poder também pode fazer parte da nossa vida. 所以呢，
他说，就是因为这样，我们今天在耶稣里面，耶稣的丰盛也成为我们的丰盛。Por isso que quando estamos em Cristo, toda a plenitude, toda a bênção que existe dos céus também faz parte do nosso viver. 耶稣复活，向仇敌夸胜，我们在耶稣里也可以靠着耶稣向仇敌、向世界夸胜。阿门。Quando Jesus morreu e ressuscitou, destruindo todo o poder das trevas, com Cristo morrendo e nós ressuscitando com Ele, também podemos combater esse poder do mal. 所以，第一，我们在基督里，我们如果受洗与他同死同复活，我们经历他的丰盛跟得胜。Por isso, quando a gente experimenta crer em Cristo e morre junto com Ele, ressuscita com Ele, a gente tem essa vida em abundância e 有 vitória. 三个很重要，我们灵命的改变。第一就是灵命的割礼， E são 3 transformações mais importantes. A primeira é a circuncisão da vida espiritual. 过去一个人要成为神的百姓，男人要受割礼，是身体的割礼。 Anteriormente, os homens que queriam ser do Senhor, eles precisavam fazer a circuncisão. 那个男人的生殖器官把那个皮割掉，那个记号就是说，他成为神与神立约的一个分别为圣洁净的一个民族。 Os homens anteriormente, eles precisavam ter o prepúcio cortado fora, isso que é a incircuncisão. E assim eles podiam fazer parte com Cristo. 但是我跟你讲，外面受割礼的人，里面还是肮脏的。 Mas o que adianta fazer a circuncisão interna e por fora ainda está sujo? 外面受割礼的人，他继续犯罪，他肉体还是犯罪，还是自私，还是不信靠，还是没改变。 O que adianta ainda continuar pecando, ainda não crer, ainda estar no sofrimento e a sua vida não mudou? 但是当我们信靠耶稣的时候，神做一个什么，在基督里的割礼，就是我们心灵里面的割礼。 Mas quando a gente tem a ressurreição de Cristo, a incircuncisão é em nosso coração, é interna, na vida espiritual. 我们圣灵说你是罪人，你不要再靠自己，你要放下自己。 你自己与耶稣同死，这叫做基督灵命的割礼。 Então o Espírito Santo vem, nos convence do pecado e nos diz: não ande pela sua própria forma, não faça as coisas que não são da graça de Deus e o Espírito Santo transforma. Essa é a verdadeira circuncisão da vida espiritual. 基督的割礼让我们脱去肉体的情欲。 Essa circuncisão espiritual é tirar esse nosso velho homem, desejo da carne. 因为我们旧人喜欢犯罪，喜欢得罪神，喜欢活在谎言，这个是我们最痛苦的原因。他就把它割掉。 E o velho homem, ele tende a fazer coisas que desagradam a Deus, entristecer o coração de Deus, viver no pecado, e o Espírito Santo que vem para cortar essa vida antiga. 所以等一下你们要受洗的人要记得哦，当你进去水里的时候，你就讲说：我过去靠我自己自私，充满私欲，我那个人死了，把他抓。 Por isso, você que vai estar sendo batizado, no momento em que você descer as águas, você declara que todo o seu passado, o seu homem anterior, o homem velho, vai ser cortado fora, morrer com Cristo. 洗礼是外面的记号， O batismo, na verdade, é um simbolismo externo. 但是真正的记号是神改变我的这个自私的旧人。 Mas a verdadeira circuncisão e batismo é quando o Espírito Santo vem e transforma esse 我 velho 真正 homem. 活出一个心灵圣洁清洁的人。 Vivendo numa vida pura da verdade em Cristo. 第二， Segundo. 灵命的复活，我活出真生命。 E assim, com a ressurreição de Cristo, viver a verdadeira vida. 11节讲说，你们既然受洗是什么？与神死一同埋葬，也与他一同复活。 Colossenses 11 fala, no qual também estáis, a gente foi sepultado junto com Cristo e ressuscitou junto com Ele. 你怎么知道说我耶稣死了，我与耶稣一同复活了呢？我都没感觉呀。 Ah, então eu fui lá, morri com Cristo, ressuscitei com Cristo, mas eu não estou sentindo nada. 圣经给我们答案，我们看13、12节，圣经答案是什么？ Mas a Bíblia nos dá uma versículo resposta 12. em versículo 12. Cadê o chinês? Versículo 12 chinês. 我们是什么？与他什么一同埋葬，也与他一同复活，都因什么？信那叫他从里复活神的
功用。我怎么知道？相信。 Vou ler o versículo 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé. Então, o que importa é crer. 你要进去的时候，我承认圣灵在我里面做一个割礼，让我不再靠自己。我这个我都是我的，死了。我起来的时候，我凭信心与耶稣一同死。 凭信心与耶稣一同复活。 Por isso, quando você vai ser batizado, você tem que colocar o seu eu para morrer. E assim morrer com Cristo e no momento ressuscitar um novo homem. 所以我要跟我们很多基督徒讲。 Por isso que eu gostaria de falar com muitos cristãos. 我看很多人一直活在最终软弱当中。牧师啊，我软弱了啦，你知道我很软弱的，我什么都软弱。你知道你在讲什么吗？你不相信神。 Muitos cristãos ainda vivem no pecado e vêm para o pastor e falam: ai, pastor, eu estou fraco, eu estou cansado, não estou 你只 conseguindo. 相信你很软弱， Mas você acredita que você 你 é 用你的 fraco? 软弱继续犯罪， Você precisa se arrepender. 就是这样而已。 É só isso. 耶稣说，耶稣在你里面不是软弱的。 A Bíblia fala: quando Cristo está, Amém? está em você, você não é 跟旁边 derrotado. 弟兄姐妹讲，耶稣在里面不是软弱的。 Cristo em você, você não é fraco. 哈利路亚！所以不要再为自己讲借口了。我今天最终因为我软弱，那你信神干什么？神不能解决你的软弱，你还相信神？ Então não fique falando: eu sou muito fraco. Não, porque Cristo está contigo e você tem essa verdade com você. 我们本来就很软弱， Nós, na verdade, somos muito fracos. 但是我相信，当我接受耶稣，我受洗的时候，主啊，我把我自己的自私、骄傲、私欲、软弱都跟你定了，我靠你而活。所以保罗讲说，今天活着不再是我，乃是基督在我里面活着。 Mas quando a gente aceita Cristo e morre e ressuscita com Ele, a gente entrega nossas fraquezas, inseguranças, medos, e hoje a gente tem uma nova vida com Cristo. Por isso que Paulo fala: com Ele eu morri e ressuscitei. 不是凭感觉， Não é por sentimento, 凭信心活出神复活的功用。 mas pela fé viver a vida de vitória com Cristo. 阿门， Amém? 哈利路亚！所以这很重要哦，很多人不懂这个原理，这个真理。 Isso é muito importante, mas ainda tem muitas pessoas que não entendem 很多 essa 人不懂这个真 verdade. 理，他整天就找人，找这个人，找那个人，找那个老师，找那个牧师，找一大堆，他最后还是软弱。 E essas pessoas que não entendem essa verdade, quando encontram dificuldade, procuram pessoas, amigos, parentes, professores, mas não entendem esse nó. 他一生从来没跟耶稣同死同复活。 Que não crê que foi um dia morto com Cristo e ressuscitou com Ele uma 如 nova 果有 vida. 人带你去找人，你不要跟他。 Se você tem aquela pessoa que fica sempre procurando pessoas, não ande com ela. 哦，这个人很好，这个牧师很好，都拜你去找人的，你都不要去跟他。 Aquela pessoa que fala: ah, aquele pastor é muito bom, aquele preletor é muito bom, aquela pessoa é muito boa, não ande com essas 有 pessoas. 人带你找耶稣的，你就跟他。 Mas tem alguém que vai te Amém? levar para Jesus, ande com 活 ela. 到耶稣的里面，才是真正使复活，活出复活大能的功用。 Viva em Cristo, viva a realidade da ressurreição de Cristo. 第三， Terceiro, 灵命的解脱，真正的自由。 a verdadeira liberdade da vida espiritual. 好，我们来看14节跟15节。Versículo 14 e 15. 他讲什么？当我们靠耶稣复活的时候，我们是有那个功用活出来的时候啊，他说过去在律例神的律法，我们做不出来的旧约律法，你没达到律法，他就定你的罪。律 Quando a gente. Calma aí. diante de uma você tem cédula contra nós, ordenança contra nós. Então, Deus, Jesus tirou tudo isso. Então, na verdade, existe uma libertação em Cristo pela cruz. 我们在十字架里面，耶稣已经在十字架什么？他涂抹了那一些律法，那些字句。哎呀，你看你做不好，你又犯罪了，你没能力了，一直定我们的罪，把我们掳在里。哎呀，我没办法，我很苦的。耶稣说：“我为你，在恩典中涂抹了你的过犯，在恩典中拯救了你。” Quando Jesus morreu e ressuscitou na cruz, ele quebrou toda a lei antiga, aquela coisa que te condenava de que você não consegue, você é fraco, você não pode. Jesus foi lá e quebrou tudo isso. 因为13节说，耶稣赦免了我们的过犯，涂抹我们一切的罪。
Jesus foi lá e quebrou toda a fraqueza, toda apagou nossas apagou todas transgressões. as transgressões para que a gente pudesse viver com Ele. 因为耶稣已经夸胜了， Porque Jesus já venceu. 恩典向律法夸胜，恩典 graça se exaltou sobre a lei， 哎，这有一些词曲不容易哈，那没关系。然后，因为神救恩是恩典，向什么？向我们的软弱，向恩典来夸胜， E é pela graça que 向 Jesus 这个律法夸 veio, 胜。 que veio, nos resgatou e nos livrou dessa lei antiga. 所以，求神帮助我们，在耶稣里面，我们得到自由。 E em Cristo nós podemos experimentar a verdadeira liberdade. 律法是从摩西来， A lei vem de Moisés, 恩典跟真理是从耶稣而来。 mas a verdade e a graça vêm de Cristo. 耶稣不是用律法、用道来审判我们，他先给我们恩典拯救，给我们有能力活出真理。 E Jesus não veio pela lei nos resgatar, mas ele veio com a verdade e com o amor para nos salvar. 所以今天我们成为神的儿女， Então, se hoje somos filhos de 我 Deus, 们是心灵被爱、被改变了， a gente é transformado pelo amor, 我们被接纳了。 a gente é aceito. 我们知道不能靠自己，自己就放下自己的主权，让耶稣来掌管我们， Por 与耶 isso 稣 que 复 a gente 活。 não sabe que a gente não pode, então a gente é dependente de Cristo para viver Cristo 我们不是靠 ressurreto. 自己要去满足律法的需求， E a gente não depende de nós para alcançar as coisas. 我们是靠耶稣十字架打败仇敌，打败律法，打败死亡，靠这样的恩典活出恩典中的真理。 A gente depende dessa graça de Cristo que foi na cruz e quebrou toda a lei, toda a desgraça, e através dessa graça em Cristo. 所以基督徒的生命不是说我一定要做这个，我做那个，做这个没做神就不高兴，他会审罚我，不是这样的。 Por isso que a vida cristã hoje em dia não é assim, eu vou fazer isso, aquilo, porque se eu não fizer, Deus vai vir e vai me condenar. 我们是在一个生命得到拯救、得到释放、得到自由，跟耶稣有一个爱的互动，是一个喜乐的关系，是一个自由的关系。 Mas, através da graça, a gente pode ter essa vida de alegria com Cristo, experimentar a graça de Cristo, viver com Ele. 神永远爱我们，我们也永远爱耶稣。 E Jesus nos ama para sempre, nós também amamos o Senhor para sempre. 阿门。 Amém? 所以洗礼是什么？放弃过去的旧生命，靠 Então, 主活出新的生命。 então o batismo é isso, é morrer o homem antigo e viver a nova vida em Cristo. 所以我们当中很多见证，很多人讲说：“哎呀，我过去没信主的时候，我脾气很不好，我跟这个吵，跟那个吵啊，大家都闹得一道。我信耶稣以后，我好像我不需要了，我有神，我可以跟神有好的关系，我不需要生气，我可以用爱、用包容，我可以重建关系。” Por isso que muitas pessoas, antes de conhecer a Deus, falam: eu tinha um gênio muito difícil, eu era muito irritadiça, eu brigava com aquela pessoa, eu brigava por aquilo. E hoje que eu experimentei a graça de Deus, eu vejo que isso não é necessário, isso não leva a nenhum lugar nenhum. 因为我不再以自我为中心， Porque eu já não coloco eu como centro e eu como Senhor. 我不是用我的旧生命在活， Porque eu já não vivo o meu velho homem. 我不是用我那个破烂的公义靠自己积功的， E eu também não uso a minha própria força para alcançar aquela justiça, aquela coisa. 我是靠耶稣新的生命，耶稣的生命在我里面活着。 Mas eu dependo da vida de Cristo para viver com Ele. 阿门。 Amém? 所以受洗与耶稣同死、同埋葬，与耶稣同复活，活出复活大能的功用。 Então o batismo é isso, é você morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo e experimentar da vida com vitória e 所以 verdadeira 我们的生命 liberdade. 是丰盛跟得胜的，阿 Por 门 isso que a nossa vida é cheia de abundância e 来 vitória. 跟旁边弟兄姐妹来，你的生命是在基督里是丰盛跟得胜的。 Fala para o seu irmão ao lado, a sua vida é cheia de abundância e vitória em Cristo. 阿门。都是靠主耶稣，都不是靠我们。这里没有一点是靠我们自己的， Por isso 没 que a 有一 gente 点 não 点是靠我们 depende 自 de 己。 nós, nada aqui depende de nós. 好，最后一点， Último ponto. 那我们如果凭信心与耶稣一同复活，我们就能活出复活的功用哦。那其实我们的生命就会有改变。 E quando experimentamos a morte e a ressurreição de Cristo, experimentamos também a transformação da nossa vida. 好，我们来看几段经文，很快。第3章第1节来，所以你们若与耶稣基督复活，就当什么？
求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事。第三，因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。第四，基督是我的生命，我们的生命，他显现的时候，我们也要与他一同显现在荣耀里。Até 4, tá bom? Versículo Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das coisas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. 好，神为什么付那么大的代价，借着耶稣拯救我们？ E por que Deus pagou um tão alto preço, mandando Cristo para morrer por nós e nos salvar? 因为人的生命是为永恒而预备的。 Porque a nossa vida foi preparada para a eternidade. 我们的生命不是在地上活80岁、100岁、120岁。 Porque a nossa vida não é somente aqui, 50, 80, 120 anos. 神创造我们生命宝贵，是要永恒跟神在一起。 Porque nós somos feitos para a eternidade com Deus. 天父借着耶稣付那么大的代价，就是要赎回我们的生命，为永恒而活。 Deus mandou Cristo para pagar esse tão alto preço e nos resgatar para viver essa vida eterna com Ele. 换句话说，就是我们在短暂的人生，我们真的是活出永恒的意义。 Mudando de palavras, na verdade, essa vida que estamos vivendo aqui, na verdade, tem um significado mais eterno, a nossa vida 活出永恒 eterna 的价值。 tem um valor eterno. 好，那当神那么爱我们，哇，改变我们的生命，我们有一些改变。第一就是生活目的改变，我们会追求属天上面的事情。 E quando Cristo vem na nossa vida, Ele faz as transformações. E a primeira delas é que o nosso buscar, o nosso objetivo já não são das coisas, o nosso propósito não são mais as coisas terrenas. 我们虽然每天是在这里做事赚钱养家我们是，但是呢，我们是讲说，哎，我这个做怎么可以带到永恒去？ Eu sei que a gente faz as coisas terrenas, a gente trabalha, a gente se esforça, mas a gente sempre tem que focar que tudo que eu faço hoje é para a realidade 耶稣说 eterna. 你不要整天就烦恼吃喝穿什么，你要先求神的国，跟神的义就是这个意思。 Por isso que Jesus nos ensina, não se preocupe com o que você vai comer, o que você vai vestir, mas buscar um 神 propósito 把你 eterno. 从这个短暂的国带到一个永恒的国，很有意义。你要跟神永远在一起，你要准备啊。 Que você também não é desse reino de agora, você é de um reino eterno com Cristo. 我们会关心神的国，关心神的家，关心神的事，就是什么？因为我们会追求这些我们人生的目的。 Por isso que a gente tem essa mudança de propósito, que a gente vai buscar primeiro as coisas do reino, as coisas do céu. 第二，生命的锻炼是什么？ Segundo 我们以前只是整天想啊，我要赚钱，我要做这个，我整天就想地上的事情。我现在会想，我的想是说，哎。 上面的事，神要我做什么？ E assim, a segunda mudança é que a gente vai manter os nossos pensamentos nas coisas do alto. Não vai ficar pensando, eu vou ganhar dinheiro, eu vou alcançar isso, mas o que Deus quer que eu faça para mim? 中文的翻译不好，他说思念上面的事，其实原文是保持一直思想上面的事。 Na tradução do chinês não é muito fiel. Português é bom, português é bom. Do português já é melhor, que é manter o pensamento nas coisas do alto. 保持我们的思想，哎，我是天上的，我是为永恒而活的，我是属天的，我是使天国的。我常常要用神的天国的眼光、天国的思想天国神的法则，让我活出天国子民在地上。 Que eu tenho uma mudança de pensamento. Eu sou dele, eu vivo para ele, eu tenho uma vida eterna para depois. Então, isso vai refletir nos seus atos diários, que a gente vai falar assim, não, o meu futuro... Manter pensamento nas coisas do alto, né? É buscar realmente primeiro o reino da justiça, né? Então, 我用天国的眼光来看事情。 E usar os olhos espirituais para olhar as coisas. 我头脑常常在想神的话。 Sempre meditar na palavra de Deus. 我来想说神看重要的是什么？ O que Deus acha importante? 那我的思想就会转化我整个人越来越活在神国里面的文化。
E essa mudança de pensamento, em manter os pensamentos nas coisas do alto, vão refletir na nossa vida diária e em nossas escolhas. 弟兄姐妹，你的生命越来越丰盛吗？要操练、锻炼，常常用神的话语来思想。 Então, irmão, vocês querem experimentar uma vida de abundância, de vitória? Você tem que manter o pensamento nas coisas do 神会 alto. 给你真正是聪明智慧，在你家人，在你工作，你做生意做一切，你都会有这样的保持用天上的这样的思想、神的眼光去做任何事，到最后都是蒙福的。 E para a gente ter sucesso, a gente tem que manter o pensamento nas coisas do alto. Deus vai dar sabedoria, entendimento para a gente tomar as decisões diárias. 阿门。 Amém? 所以为什么我们要常常用神的话来宣告？ Por 宣告 isso que a gente fala que a gente tem que sempre declarar essas palavras de 神的话 Deus. 是真的，我相信。神的话能让我改变成为一个像耶稣的，我要常常这样的用神的话 A 语。 palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus está viva, então sempre vendo isso. 第三，我们的生命的隐藏， Qual que é a vida escondida em Cristo? 这个很多人不知道。 Essa muitas pessoas 他 não 说 sabem. 我们生命是跟耶稣隐藏在天父里面， Que a nossa vida é escondida em Cristo. 意思说你没有生命的啦， Isso significa você não tem vida. 你已经不重要了啦， Você já não é mais 你已 importante. 经藏在耶稣里面， Você já está escondido em 耶稣 Cristo. 藏在神里面。 E Jesus está escrito em Deus. 看到你不重要，要看到你在耶稣里面，你在天父里面。阿门。 Então, quando as pessoas olham para você, não é importante. Eles precisam ver que você está escondido em Cristo. 世界的人一赚到一点钱，都给大家看，你看我的家，你看我的钱，你看，全世界人就是这样，对不对？ Então, as pessoas no mundo, quando conseguem um pouco de dinheiro, vão lá e falam assim: olhem a casa que eu consegui, olha o meu carro que eu consegui, olha o meu sucesso. 世界都是这样的， O mundo é assim. 但是在基督里的人是藏的。 Mas as pessoas que estão em Cristo é escondida em Cristo. 为什么？因为一切的丰盛都不是他的。 Por quê? Porque toda a abundância e vitória não é mais dela. 最安全就是你藏在基督里面， E o lugar mais seguro é você se esconder em 都 Cristo. 没有人会嫉妒你，没有人会骂你，没有人想害你，因为你藏在耶稣里面。 Ninguém vai te criticar, ninguém vai mais te condenar, porque você está escondido em 这是一 Cristo. 个谦卑依靠神的生命， E isso é uma vida de humildade que depende do Senhor. 不再靠自己，是靠神而活的生命。 Não é mais depender de você mesmo, mas depender de Deus para viver. 你知道今天突出的人很危险，大家都想要害你，大家想要把你拉倒，你知道吗？ As pessoas que se destacam hoje em dia, todo mundo quer destruir, criticar até a pessoa cair. 因为大家都会嫉妒你。 Porque as pessoas vão ter inveja de 你很 você. 丰盛，但是藏在基督里，人家都不会搞你的。 Mas se você tem muito sucesso e vai estar escondido em Cristo, as pessoas nem vão 真正 te 的生命 incomodar. 是隐藏在基督里面。 Então a verdadeira vida é Amém? aquela vida que é escondida em Cristo. 第四， Quarto, 生命的显现。 a manifestação da vida. 耶稣说，耶稣已经显现了哦。 A Bíblia fala que Cristo já é manifestado, 耶稣来到世上，他显现了； Cristo se manifestou vindo à terra. 耶稣复活也显现了； E quando Cristo ressuscitou, ele também foi 耶稣升 manifestado. 天， Quando Cristo ascendeu 耶稣要再来显现。 e quando Cristo voltar, ele também vai ser 耶稣再 manifestado. 来显现是在荣耀，他要做全世界宇宙的王，荣耀。谁要跟他在一起？藏在基督的人都会跟他在一起。 E quando Cristo retornar, ele vai ser manifestado em glória. E quem vai estar junto com ele? Aquelas pessoas que estão escondidas em Cristo. 我们藏在他里面的会被神彰显出来。 E quando a gente se esconde em Cristo, com ele também vamos ser manifestados. 所以很重要啊，弟兄姐妹，你的丰盛不是外面，你的丰盛是在基督里。 Por isso é muito importante. O seu sucesso não é o que vai estar por fora, mas é coisas externas, mas é se você está 今天很多人跌倒， escondido 就是 em 他 Cristo. 他有一些成就，他觉得他很伟大，他一点都不伟大。 E um fracasso do homem é quando ele consegue algum sucesso, ele pensa que ele já pode. E ele é poderoso, mas ele não é, na 魔鬼就 verdade. 觉得他很伟大，他可以像神，他要做神，他就跌倒了。 E assim foi o erro de Satanás. Quando ele achou que ele era majestoso, ele caiu. 第四， Quarto, 生命的显现是什么？因为基督是我们的生命啊，刚才讲啊， a vida manifestada é quando Cristo é a minha vida. 耶稣是我的生命， Cristo é a minha vida. 我的生命在基督里，基督在我里面，我在基督里长大，很真实的生命。 Tendo uma vida verdadeira é aquele que assim, eu vivo em Cristo e Cristo vive em mim. Isso é a verdadeira 所以 vida. 我们这次这个普语的退休会，其实就是会用约翰福音15章。
E é por isso que eu incentivo esse acampamento que vamos ter do Ministério em Português. A gente vai falar sobre Gênesis, João João 15 15. videira。他说：“真正丰盛的生命，就是你好像葡萄枝子连在葡萄树，你就丰盛跟满足。 Por isso que a vida, a verdadeira abundância é quando o ramo está junto com a videira. Isso é a verdadeira satisfação. 当基督是我的生命，我的生命在基督里，我就非常的丰盛满足。 E quando estou em Cristo e Cristo em mim, eu tenho a verdadeira vida. 很多人知道这一个信息， E muitas pessoas já sabem dessa verdade. 但是有多少人真正去实践出来呢？ Mas quantas pessoas conseguem estar vivendo essa 所以我们 verdade? 要学习怎么把它实践出来， E por isso que a gente vai estar aprendendo juntos como viver essa realidade, essa verdade. 因为基督是我的生命， Porque Cristo é a minha vida. 所以基督不是很远的救主， Por isso, Cristo não é aquele que vive 基督 longe 不 de 是 Deus, 很远 Salvador 祝福我 longe. 的人， Jesus é aquele que me abençoa. 基督成为我的生命， Não, mas Jesus é a minha 我 vida. 一切的好处都在它里面。 Tudo que eu tenho de bom é por Ele. 大卫王说：“我的好处不在神以外。” E Davi falou: Eu não tenho outro bem além de ti. 大卫是君王，什么都有。他说：“我的好处不在主以外， Mesmo Davi sendo rei, todo-poderoso, com muitas riquezas, ele falou ao 因为 Senhor: Não 主 tenho 就是他 outro 的生 bem 命。” além de ti, porque 最后 Jesus é a vida 生命的 dele. 实践啊，我们来看这个最后这段经文，一起 No 来读 final, 啊。这个3章9节到10节可以铺语，这个开始来读哈。来，不要彼此说谎，因你们已经脱去旧人和旧人的行为，穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如照他主的形象。9 e 10。 não mentais uns aos outros, pois que já vos despisteis do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. 好，那最后这段经文讲什么？其实我们生活的实践就是什么？我们本来救人会活出救人的价值观、生活方式。我们靠主的恩典，不停什么，把它什么脱去。我们一早起来，穿上耶稣的生命。记得，我凭信心活出耶稣的生命，越来越有耶稣的形象，越来越认识神，越来越像耶稣。 Por isso que quando a gente vivia na antiga vida, a gente vivia conforme o homem antigo. Mas agora que a gente conhece a Cristo, a gente despiu do velho homem, revestiu da vida em Cristo, tendo um novo jeito de viver, nova maneira de viver. 这个新人是渐渐在认识神，渐渐在更新，渐渐成为主的形象。 E esse novo homem é aquele que permanece buscando a Cristo, experimentando a Cristo e sendo formado à imagem e semelhança de Cristo. 今年我们说喜年更新得到自由， Por isso a gente fala de jubileu, jubileu para experimentar a verdadeira liberdade. renovação e libertação，其实就是我们在跟神建立关系的时候，天天被他改变，天天悔改，天天更新，天天越来越像耶稣，活出耶稣的荣美。 E a gente vai cada dia experimentando a Deus, experimentando a vida de Cristo, sendo perdoado, sendo transformado à imagem e semelhança do Senhor. 所以这是我们复活主带给我们的生命的改变，阿门。 E essa é a transformação que a ressurreição de Cristo nos traz. 这些不是理论，这些都能活出来的。 Isso não é só teoria, isso é possível de ser vivido. 只要你相信， Se você crer, 你接受， você aceitar 靠主复活的大能， e depender de Cristo 天天亲近神。 e a cada dia experimentar 弟 a 兄 Cristo 姐 em 妹彼此鼓励， intimidade, 亲近神，依靠 em 神。 intimidade e em confiança ao Senhor. 永生这个旅程，我们越来越像耶稣。 Experimentando essa vida contigo, cada vez mais parecido com 我们 Jesus. 个人、家庭、事业，一切都是越来是真正是在神的国度里蒙福，也成为许多人的祝福。 E a nossa vida, a nossa família, cada dia sendo transformado com Cristo, experimentando a abundância em Cristo para ser bênção nessa sociedade. 很多牧师、很多神的仆人，都是因为遇见复活主，他生命改变了。 Muitos pastores, muitos preleitores tiveram esse encontro e transformação em Cristo. 使徒行传的那些门徒，本来都是很胆怯、很伤心。 Os discípulos, na verdade, antes da ressurreição de Cristo, eram todos inseguros, abatidos. 但是当他们遇见复活的主，看到神国度的认识神的国，在这个大神里面，他们就被更新过来，相信
复活的大能能改变他们的生命。 Mas quando eles experimentaram a ressurreição de Cristo, eles viram que tem algo a mais e eles 然后他们能真正是有能力去成为别人的 e 祝福。 experimentaram a força para poder ser bênção para as outras pessoas. 我要结束以前，我要鼓励我们灵粮堂的弟兄姐妹。 E antes de encerrar, eu queria estar incentivando a igreja Pão da Vida. 上星期我们有那个 Jin Yos 的宣教师，40年在印尼啊。 Semana passada tivemos o preleitor Jim, que está há 40 anos lá na Indonésia fazendo obras 他前 missionárias. 20年是在森林，最后20年在城市里面。 Ele ficou 20 anos só na Indonésia e os 20 anos na fazendo floresta e 20 anos na cidade. na cidade. 然后他跟我们讲一句话，我很感动。 E ele falou uma palavra que eu fiquei muito tocado. 他说我们教会现在什么训练啊，什么一大堆很多课程，但是他说永远不要忘记。 Ele fala que as igrejas hoje em dia têm muitas ações, muitos eventos, mas tem uma coisa que a gente nunca pode se esquecer. 神的心意，天父的心 O coração do Pai 是要更多人成为他的儿女。 deseja que mais pessoas possam fazer parte dessa família. 我们的敬拜赞美最后就是要拯救灵魂。 O objetivo final da nossa adoração, nosso louvor, tem que ser salvação de 我们在 vidas. 家里小组聚会，最后是要拯救灵魂。 O objetivo final também das nossas reuniões, das nossas células, também tem que ser 我 salvação 们 de 一 vidas. 生所做的都不是更多赚钱，更多什么？我们一生所做的，更多人能来认识神这样一个恩典。 E as nossas coisas diárias, nosso trabalho, nosso capacitar, também tem que ter um objetivo de final de alcançar vidas 喜 e 年 ver 是报告 salvação. 好消息的时候，报告好消息的时候， E espalhar as boas novas no ano de jubileu. 我相信神的心意是要我们尽我们最大的力量，使更多人靠着主的恩典成为天父的神的儿女。 Eu creio que o coração de Deus espera que com todas as nossas forças a gente possa se esforçar para alcançar mais vidas, a 我们 conhecer esse 我 reino 们 dos 整天忙很 céus. 大堆的聚会，没有一个人信主。我跟你讲，我们失去目标了。 Se a gente faz muitos eventos com muitos esforços e no final não tem uma pessoa que teve a decisão por Cristo, a gente não fez um. 还 Não 是 alcançamos o 还 nosso 是我 objetivo. 赚钱，我怎么样？我的孩子都是我都是我们不认识复活主的心意。 E se a gente vive muito para nós mesmos, o que é meu filho, meu trabalho, as minhas coisas, a gente não conhece ainda a realidade da ressurreição de Cristo. 把自己的生命跟神建立好，把家庭带到耶稣面前，是我们每天应该努力的本分。 Então, na verdade, o nosso desafio é a cada dia ter a nossa vida diante de Deus, levar a nossa família, as pessoas ao nosso redor, cada vez diante do Senhor. 目的， Esse é o nosso 我们全 propósito. 家成为耶稣福音的见证人，让世界很多真正来信靠耶稣，这是神的心意。 Ao começar da nossa família, alcançar mais vidas para o reino do céu. Esse é o propósito de Deus. 这是教会存在的意义，准备耶稣的再来。阿门。 E esse é o propósito principal da igreja antes da volta de Cristo. 感恩我们有救恩了， Graças a Deus nós já temos a salvação, 我们乐意的分享救恩。 mas nós queremos com muita intensidade compartilhar esse 今天我 evangelho. 们很高兴， E hoje estamos muito felizes 有9个人要归入神的家。 que temos 9 pessoas que se decidiram por 我希望 Cristo. 今年我们更多看到许多每一个小组每一个人常常带人来到神面前，成为神的儿女。 Eu incentivo e eu creio que cada esse ano ainda vai trazer mais pessoas, as células vão trazer mais pessoas para conhecer a Deus. 如果我们今天不会珍惜福音，不会分享福音，我跟你讲，你都还没有认识福音。 E se hoje em dia a gente não valoriza e não compartilha o evangelho, eu vou dizer, talvez você ainda não conhece o evangelho. 福音太宝贵了，阿门。 O evangelho é muito 求神帮助我们 precioso. Que， 哈 Deus 利路 nos 亚， ajude. 哈利路亚。 Aleluia 好，我们请这个先来奉献礼哈，请这个 Victoria， 你把你的2个孩子带到面前。 Gostaria de pedir para os 2 filhos da Vitória virem aqui à 永 frente. 芬，把你的孩子带到面前。 As 2 crianças. 我们先来做这个奉献礼哈。 Vamos fazer primeiro o batismo das crianças. 那这个其他的9位，好不好？其他的9位，你们可以去换衣服。我们等一下就要结束，在后面做洗礼啊。 E os 9 irmãos que vão fazer o batismo já podem se trocar, se preparar, que daqui a pouco a gente vai fazer o batismo. 第一，我们要来做这个奉献礼。 Vamos primeiro fazer o batismo das crianças. 永芬在吗？ Consagração das crianças. A Vitória. Vai ter consagração de crianças.
哎，我们请永芬把这个撒罗梦跟尼高里、王轩跟王瑶 Vamos convidar então as crianças Salomão e Nicole. 来到前面，哎，我们拍一拍，鼓励他们。好，在这里，哎，可以站在向前面看，来站在这里，耶稣爱你们哦。好，那我要这个永芬我们大家来注意，为什么教会做奉献礼？ Por que a igreja faz essa consagração de crianças? 耶稣他八天的时候就带到这个会堂去奉献。 Quando Jesus nasceu, ele também foi levado ao templo para ser consagrado. 那